Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía suavemente sobre a cidade, e os postes de luz no centro iluminado lançavam um brilho dourado sobre as pedras da calçada, ainda úmidas após uma leve chuva. O restaurante Le Mistral, um dos mais renomados do bairro, estava lotado. Atrás de suas grandes janelas era possível distinguir casais elegantes, homens de negócios conversando em voz baixa, risos discretos e garçons de jaqueta branca deslizando entre as mesas como sombras perfeitamente coordenadas. Foi então que Daniel e Sonia Williams chegaram, um casal negro na casa dos 30, vestidos com classe e simplicidade. Daniel usava um terno azul marinho impecavelmente cortado, e Sonia, um vestido marfim de linhas simples porém elegantes. Eles haviam se presenteado com essa noite para celebrar seu 10º aniversário de casamento, um momento raro em suas vidas agitadas. Ao entrarem, o burburinho do restaurante pareceu diminuir um pouco. Algumas cabeças se viraram curiosas. O maitre, um homem com o rosto congelado pelo hábito de manter o controle, observou-os por um instante, depois forçou um sorriso. "Boa noite, você tem uma reserva?" perguntou ele com uma voz gélida. "Sim, em nome de Williams", respondeu Daniel calmamente. O maitre consultou a lista lentamente, fingindo procurar, antes de erguer os olhos. Não consigo encontrar nada. Talvez seja um engano? Este restaurante é muito popular, sabia?" Sonia, educada mas determinada, mostrou a confirmação em seu celular. "Eis a mensagem que recebemos. Mesa para 2, às 20h30. Um silêncio constrangedor se instalou. O maitre atendeu o telefone, olhou-o brevemente e o desligou sem se desculpar. "Sim, bem, deve ter havido um mal-entendido. Não podemos acomodá-los no momento, todas as mesas estão ocupadas." Atrás dele, uma garçonete hesitou antes de sussurrar. "Senhor, a mesa 12 está livre." Não, ele respondeu secamente. "É reservado para clientes habituais." Daniel sentiu a raiva crescer, mas apenas ofereceu um sorriso educado. "Não tem problema. Podemos esperar." Mas o tom do maitre subitamente tornou-se mais firme. "Não, senhor. Serei franco. Este não é o tipo de estabelecimento para pessoas sem um convite específico. Sugiro que procure outro lugar." As conversas ao seu redor cessaram. Vários clientes observavam a cena sem ousar intervir. Sonia sentiu as mãos tremerem levemente, não de medo, mas de indignação reprimida. "Pessoas sem convite específico", ela repetiu suavemente, com a voz trêmula, mas clara. "Escute, senhora, não precisa fazer escândalo", respondeu ele, lançando um olhar nervoso ao redor da sala. "A senhora está incomodando nossos clientes." E de repente 2 seguranças se aproximaram, como se tivessem previsto o que estava por vir. Um deles, alto e corpulento, colocou a mão no ombro de Daniel. "Por favor, siga-nos." Sonia recuou ligeiramente. "Vocês vão nos expulsar?" "Essas são as instruções do gerente", disse o maitre em tom seco. Sob olhares curiosos, às vezes constrangidos, às vezes desdenhosos, o casal foi escoltado até a saída. Assim que saíram, a chuva recomeçou a cair, fina e silenciosa. Daniel pegou a mão da esposa. Seus olhos não refletiam nem vergonha nem raiva, mas uma estranha serenidade. "Não importa", murmurou ele. "Eles ainda não sabem a quem acabaram de desrespeitar." Sonia esboçou um leve sorriso. "Não, eles não sabem. Mas descobrirão muito em breve." O casal se afastou lentamente pela noite, enquanto lá dentro, o maitre, orgulhoso de si mesmo, pensava ter evitado um incidente. Ele não fazia ideia de que aquela cena tinha acabado de ser filmada, e que logo pela manhã, o nome do seu restaurante estaria circulando por todo o país. Na manhã seguinte, o sol banhava a cidade com uma luz pálida. Jornais se acumulavam em frente às bancas, os cafés iam enchendo aos poucos, e nos celulares dos transeuntes, o mesmo assunto já era discutido. Um vídeo curto filmado por um cliente do restaurante Le Mistral circulou amplamente. Ele mostrava um casal negro elegante e sereno sendo expulso injustamente pelos funcionários. O maitre, com uma expressão fria, sussurrou algo para um segurança e alguns segundos depois, o casal foi escoltado para fora, sob o olhar constrangido dos outros clientes. O título que acompanhava o vídeo nas redes sociais era: "Eles foram expulsos de um restaurante chique simplesmente por causa da cor da pele deles." Em poucas horas, o vídeo alcançou vários milhões de visualizações. Os comentários se multiplicaram. "Estamos em 2025 e isso ainda é possível? Eles são tão calmos, todo o meu respeito a eles. Mistral deve ser responsabilizado."
Enquanto isso, Daniel e Sonia Williams desfrutavam de um almoço tranquilo em casa. Longe da agitação, pareciam quase indiferentes à tempestade digital que se alastrava lá fora. Sonia, com uma xícara de chá na mão, encarava a tela do computador, onde as notificações rolavam incessantemente. É uma loucura. Veja CNN, France 24, BBC. Todo mundo está falando disso. Daniel esboçou um leve sorriso. Isto é apenas o começo. Eles ainda não sabem quem somos. Sobre a mesa entre eles, uma pasta trazia o logotipo dourado do Grupo WG, uma empresa multinacional de desenvolvimento sustentável, presente em mais de 20 países. Daniel era o CEO e Sonia, a cofundadora. Juntos, eles empregavam mais de 10 mil pessoas em todo o mundo. Poderíamos tê-los confrontado ontem à noite, disse Sonia calmamente. Sim, respondeu Daniel. Mas você sabe o que meu pai sempre dizia, a humilhação pública sempre revela o coração de quem humilha, nunca o de quem é o alvo. Ele se levantou, pegou o telefone e discou um número. Marque. Sim, começa a declaração. Deixem-nos sair agora em todas as redes. Poucos minutos depois, o mundo soube a verdade. Uma mensagem simples apareceu na conta oficial do Grupo WG. Na noite passada, nossos fundadores Daniel e Sonia Williams foram expulsos de um restaurante por um motivo que não tinha nada a ver com uma reserva não confirmada. Esperamos que Lê Mistral reconheça o valor da dignidade humana, para além da cor da pele. O choque foi imediato. Jornalistas correram para o restaurante. Manifestantes se reuniram na rua. A hashtag #RespectForWilliams viralizou. Lá dentro, o gerente do Mistral, um certo Jean-Pierre Lacroix, assistia ao noticiário na televisão, pálido como um fantasma. Isso é uma piada, ele sussurrou, ao ver a foto de Daniel e Sonia na tela, acompanhada da legenda. Os proprietários de um dos maiores grupos filantrópicos do país são vítimas de discriminação. A garçonete que tentará encontrar uma mesa para eles no dia anterior baixou os olhos, envergonhada. Eu lhe avisei, senhor, mas o gerente não respondeu. Ele sentiu o pânico apertar sua garganta. Algumas horas depois, um motorista deixou um envelope em frente à porta do restaurante. Dentro havia uma carta escrita à mão por Daniel. Você nos negou o jantar ontem. Hoje convidamos você para uma lição de respeito. O Mistral em breve pertencerá àqueles que acreditam na dignidade. O gerente ergueu os olhos, incrédulo. A partiendra. O que isso significa? Ele logo descobriria. 2 dias depois, houve uma atividade incomum na rua onde ficava o restaurante Lê Mistral. Câmeras de televisão estavam sendo instaladas, curiosos se aglomeravam na calçada e um boato circulava. Os proprietários do WG Group virão aqui esta noite. Lá dentro, o gerente Jean-Pierre Lacroix caminhava de um lado para o outro, nervoso. Desde o vídeo viral, o restaurante havia perdido metade das reservas. Ligações de clientes furiosos, críticas online e a constante presença da mídia o haviam mergulhado em completo pânico. Não é possível. Eles não podem simplesmente comprar o lugar, murmurou ele com o rosto pálido. Mas ele estava enganado. Por volta das 17 horas, um sedã preto parou em frente ao restaurante. 2 homens de terno saíram, seguidos pelo próprio Daniel Williams. Calmo e impecavelmente vestido, ele entrou, observando o local com um olhar sereno, quase benevolente. Senhor Lacroix, disse ele em voz calma. Senhor Williams, eu sinto muito pelo que aconteceu. Foi um erro, um terrível mal-entendido. Daniel olhou para ele em silêncio e, em seguida, entregou-lhe um documento. Não é um erro, Sr. Lacroix. É um sistema. E sistemas podem ser mudados. O gerente olhou para baixo. O documento tinha o timbre oficial em papel timbrado. Contrato de transferência, Restaurante Lê Mistral. Novo proprietário, WG Hospitality Group. Jean-Pierre ficou sem palavras. Você comprou o restaurante? Daniel esboçou um leve sorriso. Na verdade, compramos a rede inteira. A partir de amanhã, Lê Mistral deixará de ser um símbolo de desprezo e se tornará um lugar onde a dignidade humana virá antes da comida. Nesse instante, a porta se abriu suavemente. Sonia entrou vestida com um terno claro, os olhos brilhando. As câmeras dos jornalistas que haviam permanecido do lado de fora começaram a filmar pelas janelas. Boa noite, Sr. Lacroix, disse ela educadamente. Estamos realizando um jantar beneficente aqui esta noite. A entrada é gratuita e a renda será doada a organizações que promovem a igualdade de oportunidades. O gerente ficou sem palavras. Você vai fazer isso aqui? Hoje à noite? Exatamente, respondeu Daniel. Ele se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Não precisamos humilhar para ensinar.
Mas às vezes a vida oferece oportunidades para redefinir a grandeza. Você tem a chance, esta noite, de fazer parte disso. A sala foi transformada em questão de horas. As toalhas de mesa brancas deram lugar a uma decoração simples e acolhedora. Os garçons, antes tensos, pareciam aliviados por fazerem parte desse novo começo. Às 20 horas, o restaurante estava lotado. Jornalistas, moradores, funcionários e até mesmo algumas das pessoas presentes na noite do incidente estavam lá. No centro, Daniel e Sônia discursaram. Fomos humilhados aqui, disse Daniel calmamente. Mas nossa resposta não será raiva. O que queremos, acrescentou Sônia, é mostrar que a dignidade não tem cor e que o respeito deve ser a primeira regra do serviço, seja qual for a mesa. Uma salva de palmas irrompeu. O gerente, com lágrimas nos olhos, aproximou-se deles. Não tenho uma desculpa suficiente, murmurou ele. Estou envergonhado. Daniel olhou para ele por um longo tempo antes de responder. Esta noite não carregue sua vergonha. Carregue sua mudança. Um silêncio comovente pairou sobre a sala. Então, lentamente todos se levantaram para aplaudir. Ao final da noite, uma nova placa foi colocada na fachada do restaurante. Lei Mistral, Casa da Dignidade. Pertence ao Grupo Williams. O casal que havia sido expulso alguns dias antes transformará o local em um símbolo de união e respeito. Poucas semanas após aquela noite memorável, Lei Mistral, Maison de la Dignité havia se tornado o restaurante mais visitado do país. As câmeras que antes registravam o escândalo agora filmavam o renascimento. Onde antes reinavam a frieza e a arrogância, agora havia calor humano, sorrisos e um profundo senso de justiça. Todas as noites, clientes de todas as classes sociais, executivos, operários, artistas, estudantes, vinham compartilhar uma refeição em um ambiente onde o único requisito era o respeito mútuo. Os garçons, treinados em uma nova ética de hospitalidade, usavam com orgulho um distintivo em seus uniformes. Pomba, aqui a dignidade é servida à mesa. Certa tarde, no amplo escritório envidraçado do grupo WG, Daniel estava examinando arquivos quando Sônia entrou, carregando uma pilha de cartas. Vejam só, disse ela com um sorriso. Dezenas de mensagens de donos de restaurantes de todo o país que querem adotar nossa carta Casa da Dignidade. Daniel ergueu os olhos, intrigado. Já? Sim, continuou ela. Chegamos a receber um telefonema do Ministério do Turismo. Eles querem integrar nosso conceito em um programa nacional. Daniel ficou pensativo por um instante. Você se dá conta, Sônia? Tudo começou com uma humilhação. Uma simples noite em que nos recusaram uma mesa. Sônia colocou as cartas sobre a mesa e sentou-se em frente a ele. Às vezes, Deus permite que a injustiça nos impulsione a criar a mudança que esperamos dos outros. Um sorriso cúmplice passou entre eles. Entretanto, Jean-Pierre Lacroix, o antigo treinador, ainda trabalhava no Mistral. Mas já não era o mesmo homem. Naquela noite, enquanto atendia um jovem casal de estudantes, ele lhes deu um sorriso sincero. Sabe, disse ele, há alguns meses eu não sabia o que significava servir com dignidade. Agora acho que finalmente entendi. Os alunos agradeceram-lhe comovidos. Mais tarde, na cozinha, Sônia veio vê-lo. Você mudou muito, Jean-Pierre. Aprendi muito, acima de tudo, respondeu ele humildemente. Graças a vocês dois. Ela assentiu com a cabeça. Não é graças a nós, mas sim à sua disposição em compreender. Isso sim é progresso de verdade. Alguns dias depois, ocorreu uma grande conferência de imprensa. Daniel subiu ao palco diante de centenas de jornalistas. Num telão gigante podíamos ver a transformação do restaurante, os sorrisos dos clientes, as reportagens transmitidas para o mundo inteiro. Quando fomos expulsos do Mistral, disse Daniel em voz calma, poderíamos ter reagido com raiva. Mas escolhemos a criação em vez da destruição. Hoje, a Casa da Dignidade não é um restaurante, é uma ideia. A ideia de que todo ser humano merece ser acolhido com respeito, independentemente de sua cor, condição social ou aparência. A plateia se levantou para aplaudi-lo. Na plateia, Sônia observava o marido com admiração. Ela sabia que essa história, nascida da humilhação, mudaria a cultura do serviço em todo o país, talvez até além das fronteiras. Naquela noite, a caminho de casa, Daniel olhou pela janela. Você acha que eles entenderam agora? Perguntou ele suavemente. Sim, respondeu Sônia com um sorriso sereno. Que você acha que terminamos? Não, disse ela, apoiando a cabeça no ombro dele. Estamos apenas começando. Lá fora, as luzes da cidade cintilavam. E em algum lugar, num restaurante onde tudo começou com desprezo, o respeito agora era servido como prato principal. Um ano havia se passado desde aquela noite em que Daniel e Sônia foram expulsos do restaurante.
O escândalo tornou-se uma história emblemática, estudada em escolas de negócios e citada em debates sobre igualdade racial. O movimento Casa da Dignidade espalhou-se como fogo em palha seca. Mais de 300 restaurantes em todo o mundo adotaram a carta inspirada pelos Williams. Cada estabelecimento exibia com orgulho o seguinte em sua entrada: "Pomba, aqui a dignidade é servida antes da refeição." Naquela noite, o Mistral estava oferecendo um jantar muito especial. Estiveram presentes chefes de 5 países diferentes, assim como figuras políticas, artistas e representantes de associações. Mas em meio a todos esses convidados, um homem estava sozinho em uma mesa perto da janela. O cliente que 1 ano antes havia filmado a cena do despejo. Sônia o reconheceu assim que ele entrou. Ela se aproximou dele com um sorriso genuíno. "Boa noite, senhor. O senhor se lembra de mim?" O homem se levantou, parecendo um pouco intimidado. "Claro. Não pensei que você fosse me reconhecer. Como eu poderia esquecer?" Ela respondeu suavemente. "Você teve a coragem de filmar quando todos os outros estavam em silêncio. Sem você, nada disso teria existido." Ele baixou os olhos e se moveu. "Eu não queria me tornar um herói. Eu só queria que a verdade fosse vista." Daniel, que os observava à distância, aproximou-se e apertou a mão do homem. "Você fez mais do que mostrar a verdade", disse ele. "Você lembrou ao mundo que o silêncio é cumplicidade." Eles o convidaram para se sentar à mesa. O jantar começou em uma atmosfera silenciosa, porém carregada de emoção. As conversas eram tranquilas, os sorrisos genuínos. Sônia ergueu o copo e declarou: "A dignidade, a justiça, e aqueles que têm a coragem de não desviar o olhar." Os convidados repetiram em uníssono: "A dignidade." Mais tarde naquela noite, quando o restaurante começou a esvaziar, Daniel e Sônia ficaram sozinhos por um instante. O quarto, iluminado por uma luz dourada, parecia tranquilo. Nas paredes, retratos de clientes de todas as origens adornavam a decoração, um símbolo de diversidade e respeito. Sônia sentou-se, observando a sala silenciosa. "Sabe", disse ela suavemente, "na primeira vez que viemos aqui, eu me senti envergonhada. Esta noite sinto-me em paz." Daniel olhou para ela com ternura. "Porque transformamos a lesão em uma mensagem." "Sim", murmurou ela. "E esta mensagem sobreviverá a nós." Ele colocou a mão sobre a dela. "A dignidade é como uma refeição bem preparada. Ela nutre quem a recebe, e honra quem a serve." Lá fora a chuva fina caía novamente, tal como naquela noite do ano anterior. Mas desta vez não havia raiva nem humilhação, apenas uma luz suave nas ruas, e através das janelas do Mistral, rostos serenos. Na fachada, a placa dourada brilhava sob a chuva. "Lei Mistral, Casa da Dignidade. Porque o respeito não pode ser imposto, ele se cultiva." E no reflexo da placa, Daniel e Sônia podiam ser vistos caminhando de mãos dadas em direção ao carro, enquanto uma voz no rádio anunciava: "O movimento Casa da Dignidade já se estende a 14 países." A história de uma recusa transformou-se numa lição universal. E no silêncio da noite, o mundo acabará de aprender que a verdadeira vitória não se trata de dominação, mas de restaurar a humanidade onde ela havia desaparecido.